de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito. Então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo Responsorial. E que seja essa a nossa oração a Deus, que seja esse o nosso louvor ao Senhor nessa noite. Você já aprendeu, o Senhor se lembra sempre da aliança, que não seja somente seus lábios a cantar isso, mas cante isso com o coração. Mais do que cantar, faça dessa a sua oração. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Agora, só o povo de Deus cantando o Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Pode ser mais forte. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ah, o Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Caro Padre Jorge, chamado Diácono William, irmãos seminaristas, povo de Deus. Essa é a primeira palavra que Deus nos quer recordar nessa noite. Ele se lembra sempre da aliança. Quando nós pegamos a palavra de Deus lá do início, do Gênesis, Deus fez a aliança com o homem e a mulher. E quando eles pecaram pela desobediência, Deus os puniu, mas não se esqueceu deles. Ainda assim ele lembrou-se da aliança. E o povo de Deus, em toda a palavra, em toda a Bíblia, quando nós vamos pegando,
o ciclo era o mesmo. Deus amava o seu povo. O povo se esquecia de Deus. Deus se lembrava da aliança e mandava um profeta para puxar a orelha do povo, para puxar o povo de volta para ele. E o povo voltava para Deus. Mas depois o ciclo se repetia. O povo se esquecia de Deus, Deus se lembrava do povo, mandava um profeta, o povo lembrava de Deus e o povo esquecia de Deus de novo. Amnésia é o que nós hoje também sofremos muitas vezes. Nós nos esquecemos da aliança para com Deus. Só que Deus, de algum modo, quis romper esse ciclo. E aí, como se não bastassem os profetas, Deus resolveu mandar o seu filho. Como que dizendo, olha, eles estão se esquecendo da aliança, meu filho. Vai lá e lembra eles. E a cruz foi o sinal da nova e eterna aliança. E quando nós olhamos esse salmo, vai haver um momento do salmo em que será dito assim: eu agradeço a Deus de todo o coração. A gratidão é uma das maneiras que nós temos de nos recordar da aliança. A gratidão e a ingratidão é uma das maneiras que nós temos de esquecer dessa aliança. Só que a gratidão passa também muitas vezes pelo sofrimento. Hoje eu falava com uma pessoa e numa conversa sobre o que é o amor, em um dado momento nós pegávamos e chegávamos à conclusão de que quem ama também sofre. Às vezes o mundo prega um amor tão bonito, mas tão bonito, que não tem lágrimas esse amor. Um amor que só tem alegria, que não tem tristeza. Mas esse amor, tirando da televisão e dos filmes românticos, na vida real esse amor não existe. O amor verdadeiro, quando ele também tem lágrimas. Ele também tem dores. Ele também se entrega na cruz. Quando é verdadeiro, o amor, mesmo que doa, mesmo que nos faça chorar, ele não nos deixa desistir. Nós choramos, mas chorando ainda assim caminhamos. Nós caímos, mas ainda assim levantamos. Esse é o amor verdadeiro. O amor que só nos faz sorrir, 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 não é verdadeiro. Porque quando ele se cansa de te fazer sorrir, você chora, mas chora sozinho, sem ele. O amor, quando é verdadeiro, ele fica com você até na hora das lágrimas. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, ainda que o Evangelho não diga, Jesus chorou por dentro. Pensemos, pois, o Evangelho começa falando: Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo diante dele. Não veio alguém e tocou no ombrinho de Jesus. Essa pessoa veio correndo. Veio correndo e o Evangelho diz que essa pessoa ajoelhou-se diante dele. Correu e ajoelhou-se. Essa pessoa queria muito falar com Jesus. Ela não queria dar bom dia somente. Ela queria toda a atenção de Jesus para ela naquele momento. E a pergunta que essa pessoa faz é a pergunta que, de algum modo, também nós nos fazemos. Bom, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Preste atenção nisso. Depois de Deus dizer para ele, só Deus é bom, ele começa a falar dos mandamentos. Olha, não matarás, não roubarás. E preste atenção nisso. A resposta desta pessoa para Jesus é profunda. Ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não era um pecador que estava falando com Jesus. Era alguém que cumpria todos os mandamentos. E se fosse mentira, Jesus tinha dito para ele: hipócrita, mentiroso. Mas Jesus não falou isso para ele. Era um santo que estava falando com Jesus praticamente.
mas faltava uma coisa para ele. Jesus olha para ele, preste atenção nesse evangelho. Depois que ele diz: mestre, eu tenho feito tudo isso. Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não levanto falso testemunho, eu não prejudico a ninguém e eu honro meu pai e minha mãe. Jesus, quando ele diz que já faz tudo aquilo, Jesus olhou para ele com amor. Imaginemos nós sermos olhados por Jesus com amor. Jesus olhou e amou aquele jovem naquele momento, aquele rapaz naquele momento, aquela pessoa naquele momento. Esse olhar se repete em cada confissão. Porque mesmo que na confissão muitas vezes nós não olhemos para Jesus e digamos que estamos seguindo os mandamentos, a gente diz o contrário na confissão. Olha, eu não tenho feito isso. Mas na confissão Deus nos olha desse jeito, com amor. Agora eu queria chegar nesse ponto. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Só que quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O evangelho não diz isso, mas eu tenho certeza que naquele dia Jesus, se não chorou externamente com lágrimas, como na morte de Lázaro, naquele dia ele lamentou profundamente e chorou aqui dentro. Porque aquele jovem cumpria os mandamentos e queria chegar no céu. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Mas ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Os mandamentos que Jesus diz: não matarás, não roubarás, isso, aquilo. No início, Jesus não falou: amarás a Deus sobre todas as coisas. Porque se Jesus tivesse dito no início, ele ia falar: tenho feito quase tudo. Quando Jesus pediu a ele: vai, vende os teus bens. E quando Jesus diz para mim e para você: vai, larga tudo o que você tem. Vai, deixa isso. Abre mão disso. Disso que ainda ocupa o meu coração. Ainda ocupa o meu lugar no teu coração. Se naquele dia Jesus falou para aquele jovem: vende os teus bens, hoje Jesus diz para você, e você sabe o que é. O que tem ocupado o centro do seu coração. Eu costumo dizer que dentro dos nossos corações existe um altar, como esse. E nesse altar do nosso coração só deve ter Deus. As outras coisas, família, tudo tem que estar fora do centro. Você pode, deve amar o outro, deve amar a sua família, mas nunca aqui. Aqui não, aqui é de Deus. E o nosso erro é pegar Deus e colocar aqui. Está dentro do coração, mas não está no centro. E pegar as coisas, as pessoas e botar aqui. Foi isso que aquele jovem fez. E foi isso que eu e você, isso que nós muitas vezes também fazemos. Agora preste atenção. Até quando o jovem pisou na bola, lamentou Jesus, mas ele ainda aproveitou isso para dar o seu ensinamento, porque até quando a gente erra, Deus acerta. Até quando a gente pisa na bola, Ele consegue corrigir. Olha, vocês, de algum modo, Jesus amou aquele jovem, mas Ele aproveitou o erro do jovem para ensinar para todos aqueles que estavam ali. Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Essa é a síntese do Evangelho. Esses dias uma pessoa perguntava para mim, uma pessoa que tem condições financeiras:
Padre, é pecado ser rico? Eu disse para ela, olha, não é pecado, porque se você é, Deus antes deixou que você fosse. Mas eu te digo que a sua responsabilidade é muito maior do que a minha. A sua responsabilidade é muito maior do que da empregada doméstica que ganha um salário mínimo. Se ela tem que ajudar o pobre, meu querido, a sua responsabilidade é muito maior. Pecado não é. Mas Deus te deu uma responsabilidade maior do que a de muita gente. Então corra atrás do prejuízo, corra atrás disso. Ajude o máximo de pessoas que você puder. Agora, seria um pecado não falar da primeira leitura do dia de hoje. São Pedro começa essa leitura com uma ação de graças. Ele diz, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. E num dado momento, guarde esta palavra. Embora seja necessário que agora fiqueis algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Desta forma, a vossa fé será provada, como sendo verdadeira, mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo. Ela alcançará louvor. No finalzinho, São Pedro diz assim, assim, obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. E isso está ligado com aquela primeira. Quando o jovem correu atrás de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, o que ele queria? A salvação. Bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Em outra palavra, ele perguntou para Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? O tema da primeira leitura e do evangelho é a mesma. Só que aqui São Pedro vai falar, Jesus disse para aquele jovem no evangelho, largar, tirar do centro do seu coração, tirar do altar do seu coração aquilo que estava ocupando o lugar de Deus. E São Pedro na primeira leitura vai dizer, olha, a salvação se consegue com a provação da fé. O ouro, para ser purificado, ele é colocado no fogo. E a nossa fé, para ser verdadeira, é colocada no fogo também, na provação também. E agora eu quero falar a você, que não queria estar aqui. A você que veio aqui, obrigado, obrigada. E a você que até queria estar aqui, mas não queriam que você estivesse aqui. Essa palavra é para você. Porque Deus quer provar a tua fé nesses dias aqui. Deus não te tirou de um carnaval para vir passar férias ou um feriadão nessa casa. Não foi. Ele te trouxe aqui para provar a sua fé. Só que a fé, e aí eu volto àquilo que eu falei no início. O amor é verdadeiro quando chora também, quando sofre também. A fé é verdadeira quando chora, quando sofre, quando lamenta, quando fica sozinho às vezes, mas quando não desiste, porque Deus quer provar a sua fé agora, nesse fim de semana, nesse carnaval. Deus quer provar a sua fé, e às vezes do modo mais difícil. Tinha alguém que estava aqui nesses dias com saudade da família. Deus está provando a sua fé, sim. Tem gente que está aqui lamentando porque o celular não pega. E não pega mesmo, porque aqui é longe. Aqui o retiro acontece. Mas a sua fé é provada assim. Tem gente que está aqui talvez reclamando porque a água é gelada. Mas a fé também é provada assim. Nas coisas mais simples e nas coisas mais profundas a fé é provada. E hoje, o que nós precisamos fazer é fazer o que o jovem, o que o rapaz do evangelho não fez. Vai, vende teus bens e dá aos pobres. Hoje Deus diz para mim e para você, tira
da sua vida, tira do centro do seu coração, tira da tua bolsa, tira da tua casa, tira aquilo que ainda te afasta de mim, tira aquilo que ainda impede a sua fé de ser provada, porque eu quero provar essa fé. Hoje, o que nós vamos fazer em um momento de oração, você não precisa falar para mim ou para quem está do seu lado. Você precisa hoje dizer para Deus: Senhor, eu pego isso e você sabe o que é. Isso que ainda me afasta de ti. Tira. Outra palavra, arranca. Outra palavra, extirpa do teu coração o que ainda tem tomado o lugar de Deus e o que ainda te impede de ser todo de Deus. Esses dias eu li uma palavra que dizia assim: o coração de Salomão já não era todo de Deus. Olha essa constatação. Salomão era um homem totalmente entregue a Deus. E chegou um momento de sua vida que ele foi se encantando com tantas coisas no mundo. Riqueza, mulheres, com tudo. E a palavra de Deus diz num dado momento assim: o coração de Salomão já não era todo de Deus. E talvez hoje eu e você sejamos assim também. Um dia o nosso coração foi todo de Deus. Todo. E aí às vezes a gente vai deixando outras coisas entrarem na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. E o nosso coração passa a não ser todo de Deus. E o que a gente precisa fazer? Uma faxina. Dá um bico para longe daquilo que está no teu coração. Chega de falar e vamos orar. Se coloque em atitude de oração, como você quiser. Baixe um pouco a sua cabeça, como quiser. Quem quiser ficar de joelho, fique sentado, fique em pé, como você quiser. Feche os teus olhos por um instante. Isso. Pense o que está no seu coração e que talvez tenha entrado até de modo sutil. Entrou e ocupou só um pedacinho do teu coração. E você pensou assim: não tem problema. Não tem problema, isso não vai ocupar toda a minha vida não, é só um pedacinho. Mas foi crescendo. Foi ocupando mais espaço do que devia. Foi entrando e foi crescendo, crescendo, crescendo. E Deus é que foi indo para o cantinho do seu coração. Porque o pecado é assim, ele entra pequeno, mas um abismo atrai outro abismo. E o pecado chama um outro maior e um outro maior. Peça a Deus nesse momento. Peça a Deus nesse momento que volte a ocupar o centro do seu coração. Faça a sua oração. Deus não quer palavras bonitas, não. Ele quer palavras verdadeiras. É o que Ele quer hoje dos seus lábios. Palavras verdadeiras. Sentimentos verdadeiros. Então diga isso a Deus. Senhor, seja o centro do meu coração novamente. Seja o centro da minha vida novamente. Venha ocupar o centro da minha história. Porque aquele rapaz um dia se encontrou contigo, o Senhor olhou para ele com amor, e ele cumpria quase todos os mandamentos, mas ele não conseguia te amar acima de tudo.
estar aqui não significa amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que você conseguiu largar por alguns dias algumas coisas para estar mais perto de Deus. Só que a partir daqui, a decisão não será temporária. A partir daqui, a decisão tem que ser permanente, para sempre. Deus não te chamou para mais um retiro. Teve gente aqui que já fez Reviver, já fez Maranatá, já fez tanta coisa. Deus não te chamou para mais um retiro. Deus te chamou para o retiro Alegrai-vos. E aqui você tem que sair com a certeza de que não há alegria maior do que aquela que vem de Deus. Então, volte a ocupar o nosso coração, Senhor, o centro do nosso coração. Que essa canção possa ser a nossa oração a Deus hoje. Deus é capaz de transformar sua vida. Porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Fique de pé. Fique de pé e coloque a mão no seu coração. Mas não deixe de orar. Coloque a mão no seu coração. E como que num gesto de tirar do seu coração. Vá pedindo ou vá pensando nesse momento o que precisa sair do seu coração. O que não é de Deus. O que talvez entrou no seu coração de modo sorrateiro. Repita comigo: Senhor Jesus, eu hoje quero reformular, reorganizar o meu coração, a minha história, a minha vida. Tira de mim, do meu coração, tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que o inimigo colocou na minha vida. Bata no peito e diga: e que eu deixei. Eu fui omisso, eu fui fraco, eu deixei. Mas hoje, agora, nessa noite, o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu amor, vai me ajudar a tirar. Amém. Vá pensando agora nesse momento, porque não adianta tirar e não colocar nada no lugar. Deus precisa ocupar o vazio que vai ficando.
Porque senão você em sua fraqueza vai colocar de novo, desculpa o termo, um monte de porcaria. Não foi para isso que Deus quis tirar. Ele quis tirar para Ele ocupar o centro do seu coração de novo. Então repita comigo: Senhor Jesus, vem ser o centro do meu coração, da minha vida, da minha história. Porque eu sei, eu tenho certeza do teu amor na minha vida. O Senhor é capaz de trocar reinos por mim, abrir mares para que eu possa atravessar, e se preciso fosse, daria novamente a vida por mim. E eu sei que o Senhor não é capaz de deixar de me amar. Amém. O Senhor se lembra sempre da aliança. E esse mesmo Deus que se lembra sempre da aliança, Ele não é capaz de deixar de nos amar. Cantemos essa oração e abra os seus lábios nesse momento. Cante como uma profunda oração dos nossos corações. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, sua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Isso, Deus é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Nós precisamos tomar posse disso. Vamos cantar na primeira pessoa. Deus é capaz de trocar reinos por mim. E aí a gente vai mudando toda a música. Mas tome posse dessa graça que hoje é para você. Deus morreu por você. Deus não será capaz de esquecer você. Ele ama a cada um de nós e não vai deixar de nos amar, aconteça o que acontecer. Deus é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por mim. Abre mares para que eu possa atravessar. Se preciso fosse, e se preciso fosse, daria novamente tome posse de a vida por mim. Deus só não é capaz de deixar de me amar. De deixar de me amar. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Vamos cantar isso. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Cante isso. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Repita isso. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Enquanto o ministério vai repetindo esse verso, você faça a sua oração. Eleve um clamor a Deus no seu coração. Senhor, nós te louvamos.
pela certeza do teu amor. Vai dizendo para Deus, agradeça a Deus pelo amor dele na sua vida. Deus morreu por você. Deus não vai se esquecer de você. Deus nunca vai te abandonar. Mesmo quando você se esquecer dele, ele não vai se esquecer de você. Então eleve um clamor, eleve a oração do seu coração. Pense nas suas infidelidades, mas hoje confirme novamente o seu amor por Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, nós te agradecemos pela certeza do teu amor em nossas vidas, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não nos abandona, porque mesmo quando nós nos esquecemos de ti, o Senhor não se esquece de nós. O Senhor é fiel. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor não nos abandona. Por isso nós te agradecemos. O Senhor não é capaz, não é nunca capaz de deixar de nos amar. Por isso louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Bendito seja o teu amor. Bendito seja a tua misericórdia, Senhor. Louvado seja pelo teu poder, pelas tuas maravilhas em nossas vidas. Deus é capaz de trocar reinos por mim. Agora você cante isso. Reinos por mim. Abrir mares. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que eu possa atravessar. Se preciso fosse, Faria novamente a vida por mim. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Agora somente palavras de louvores a Deus. Agradeça a Deus pelo amor dele que é imenso. E você tem o dom das línguas, ore em línguas também. Deixe fluir o canto novo do Espírito. Deixe fluir um louvor de gratidão a De todo Deus. louvor e de toda adoração, Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Adorado tu sejas, Senhor. Exaltado tu sejas, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar em nosso Louvado meio, tu sejas, Senhor. Senhor. Obrigado por derramar seu Santo Espírito sobre todos nós, Senhor. Obrigado por estar restaurando, Senhor, vidas. Muito obrigado pela sua presença, a sua santa presença no meio de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos cantar o refrão do Salmo responsorial novamente. E esse, como um grande hino, como um grande canto de louvor a Deus, o Senhor se lembra sempre da aliança. Mas agora, não é mais Deus falando para nós que se lembra da aliança. Somos nós dizendo para Ele que acreditamos nessa certeza. Nós acreditamos que Ele se lembra sempre da aliança e nós queremos agora também nos lembrar dessa aliança. Como uma aliança que o padre usa, como uma aliança que o marido usa para a esposa. E a esposa usa para com o seu marido, para nunca se esquecer da aliança que foi firmada. Que cantar isso agora seja como que cada um de nós colocando uma aliança nas mãos, para dizer: Senhor, eu não quero me esquecer da tua aliança comigo. Senhor, eu não quero esquecer da minha aliança para contigo. O Senhor se lembra sempre da aliança.
O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Essa certeza, coloque essa aliança O hoje. Senhor se lembra sempre da aliança. Levante as suas mãos ao céu. Levante as suas mãos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus está colocando uma aliança nas suas mãos hoje. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Permaneça com as suas mãos levantadas e vamos cantar. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Nós dizemos a Deus, eu lembro da aliança. Mas que essa lembrança não seja hoje. Daqui para frente, não se esquecer da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Pode ser mais forte, povo de Deus, ó Senhor. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Isso pode ser mais feliz. Nas palmas. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Só o povo de Deus cantando isso, ó Senhor. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da Para terminar, levante as suas mãos aos céus e cante, ó Senhor. Ó Senhor, eu lembro sempre. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Eu me lembrarei. Ó Senhor, me lembro sempre da aliança. Senhor, eu lembro sempre da aliança. Ó Senhor, eu lembro sempre da aliança. Por isso tudo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Cantemos o canto do ofertório e coloquemos as nossas vidas